Inclusive, viu, Fábio? Eu até coloquei, vou provar, não mexi em nada aqui, hein, ó. Tá aqui, ó. Rapidinho, não, rapidinho, Fala Gui, aí. só uma informação ontem do Jorge Nicola, que uma das promessas ao empresário do Andrei, né, o Giuliano Bertolucci, era essa, exatamente, de que todo atleta que tivesse livre no mercado e que Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, Corinthians, todos esses grandes gigantes que têm um orçamento maior do que o do Vasco, tivessem interesse, que o Giuliano Bertolucci pudesse oferecer ao Vasco, porque o Vasco vai estar na briga, como foi no passado. No passado, o Vasco entrava nas brigas, independente do nome do jogador, e muitas vezes ganhava, né, a preferência, porque era um time muito competitivo, que estava sempre buscando o título. E esse o meu desejo, é meu sonho de que o Vasco volte a ser competitivo no futuro. E eu tenho Exato. uma notícia para dar a vocês, não posso dar ainda na exatidão, mas já vou dar um spoiler dela. E a pessoa me prometeu que depois do jogo, com a classificação à Série A, ele vai dar o nome. Mas Gostamos. Tem um jogador que está negociando com um gigante brasileiro e que o Vasco vai atravessar para trazer. Foi isso que me disseram. O Vasco indo para a Série A, esse jogador o Vasco vai lá e vai pegar. E aí lembra exatamente, foi isso que disse o Edmundo. Em outras épocas, chegava lá, brigava, ganhava, perdia, fazia parte do jogo. Hoje em dia, até alguns meses atrás, não dá para brigar por nada. Agora não. Foi o que você falou, e o Nicola disse isso aqui. A informação dada ao Bertolucci, olha, vamos ao mercado em 2023 porque teremos recursos. Não só o aporte que está no contrato, porque há uma informação, e hoje foi dado, inclusive, de um aporte extra, e é valor alto, né? 1 milhão de reais, né? A mais, porque pelo contrato tem que chegar a mais 200 milhões de reais no orçamento, que já vai ter o seu incremento de aumento de receita, de televisão, de patrocínios, enfim. O Vasco já vai dobrar a sua receita com mais 200 milhões. Então chegaria um orçamento na casa de 500 milhões de reais, hoje de 200, para que você tenha uma ideia, um comparativo. Mas hoje saiu a informação de que a 777 irá fazer um outro aporte com o Vasco na Série A para poder montar um time efetivamente para brigar pelas competições, que seria ótimo, logo no primeiro ano. Seria espetacular, do tamanho do Vasco. Nossa, sensacional, pô. Tomara que aconteça. Agora, do jogador, você não vai dar nem mais uma dica aí de posição? Não, porque a pessoa que me passou exatamente isso. Então é o spoiler que eu tenho para levar adiante, que o Vasco vai entrar na briga com um gigante brasileiro, indo à Série A para tomar dele. A gente vai começar a especular. Eu não vou falar o nome, mas eu acho que começa com pau e acaba com linho. Eu acho. Tá? E eu acho que não. Eu não gostaria do Paulinho no Vasco, porque o Atlético Mineiro e Palmeiras já se interessaram, né? Mas por enquanto, não. Por enquanto, não sei. Não eu acho que tem a ver com aquilo que os atores americanos buscam quando fazem um ótimo filme. Qual que será? Porque a estatueta. Porra, olha, vou te falar, cara, seria uma contratação, inclusive, eu coloquei o GC aqui, até para não falar que eu coloquei depois. Você estava comentando do Gerson, que tem que brigar. E aí eu queria perguntar para vocês até isso. Antes, deixa eu mandar parabéns pro Thiago Novaes aqui, palmeirense roxo, que tá sempre no canal também. Parabéns pelo campeonato, Thiagão. Mandei uma camisa do Palmeiras para ele esses dias aí. Um abraço, viu, Thiagão? Parabéns ao Palmeiras. Vocês não acham que o Vasco deveria entrar na briga pelo Arthur, ponta direita, que o Corinthians e o Corinthians, Palmeiras, o Atlético Mineiro, parece que alguns times querem, e o Pedro Raul? Por que não entra na briga por eles também? Subindo para a Série A não seria uma boa, Fabião? Eu acho grandes nomes, né? Agora, por exemplo, o Flamengo estaria interessado no Pedro Raul. Né? Também, porque ele sabe que numa Copa do Mundo, o Pedro, né, o quase xará, né, o xará de uma parte do nome, indo bem, ele acaba despertando de novo o interesse da Europa, né? Então o Flamengo estaria já interessado em adquirir o Pedro Raul. Cara, o que o Edmundo disse, voltando à Série A com recursos que o Vasco terá, o Vasco tem condições de brigar por qualquer jogador do cenário que venha para o cenário brasileiro. E a gente está falando de América do Sul e aqui. Europa é aquele que está numa condição de baixa. Você não vai tirar um jogador que está em alta na Europa para voltar ao Brasil. Nenhum grande clube faz isso.
Não tem nenhum dos gigantes hoje, financeiramente e tecnicamente, fazem isso. Eles vão buscar as oportunidades de mercado, que o Vasco hoje não pode. Mas a partir do ano que vem, voltando à Série A, aí você pode ir lá buscar as grandes oportunidades. Quer ver uma outra oportunidade que a gente já falou aqui, e reitero? Por que não? Por mais que tenha sido comprado, mas não está em alta, tentar o Felipe Coutinho. O não você já tem. O Michael, pô, também, né? Tem o Michael aí que tá louco pra voltar. Eu acho até melhor que o Arthur, hein? O Michael, na minha opinião. O que você acha aí desses nomes, Edmundo? Colocando o Michael até junto com esses nomes aí, o Oscar, de repente. Cara, eu acho que tem que ter uma avaliação interna. São todos bons nomes, né? Mas você também começa a trazer muitos e muitos jogadores. Você vai tirar espaço do Peck, do Figueiredo, do próprio Marlon. Sabe, sabe por que eu estou ponderando isso? Porque você não está no dia a dia, você só vê o jogo. E o jogo diz pouco da capacidade do jogador, embora seja o momento mais importante. Por isso que eu falo do trabalho do dia a dia. Se você vê o jogo ontem do Botafogo e do Cuiabá, o Cuiabá está lá na zona estava na zona de rebaixamento. Super organizado. Começou numa linha de 5, não deu muito certo, foi para uma linha de 4, ganhou o jogo, que tomou um sufoco no primeiro tempo, depois ganhou o jogo com propriedade. Eu gosto muito de analisar o futebol pela parte técnica. O Vasco de hoje, e aí com todo muito respeito ao meu amigo Jorginho, não tem essa organização, né? E aí, porque ele está com a obrigação de trazer o Vasco à Série A. Se o Vasco ganhar domingo ou empatar domingo e o Ituano não subir, não acontece nada, é festa em Itu de qualquer maneira, porque o Ituano fez um campeonato muito digno, principalmente o segundo turno. Vai ficar ali uma frustraçãozinha, mas o trabalho vai continuar e o ano que vem pode ser um postulante ao retorno. O Vasco não. O Vasco é acabar com sonhos, sabe? É acabar com planejamentos. Então, o Jorginho está vivendo esse turbilhão, e fora a especulação se ele fica ou não, mas eu acho que tem que ser um trabalho interno, de ver no posicionamento, não trazer todos os jogadores. Há um problema crônico no centroavante, no sistema defensivo todo, na minha opinião, e no comando de ataque. Então, o Pedro Raul, que é o grande destaque aí, se você não pode trazer o Cano de volta, não pode trazer o Calheri, não pode trazer o Pedro, não pode trazer o Gabigol, a alternativa é o Pedro Raul, que é um jogador... Paulinho? O Paulinho não seria esse cara também? Não, o Paulinho sim. O resgate de um ídolo, de um cara que saiu muito bem. Mas como é que a gente começa a contratar, igual o Botafogo contratou 40 jogadores por atacado, e você corre o risco de errar, né? De errar mais. Então, se você tiver um planejamento, uma equipe de scout, eu sou mais de pé no chão, porque acho que você consegue encontrar na categoria de base jogadores muito similares a alguns que o mercado vai te ofertar, né? Com exceção ao Pedro Raul, que foi artilheiro ano passado, jogando pelo Botafogo, quer dizer, artilheiro não, foi bem, né? Porque o artilheiro foi o Navarro, e esse ano está indo muito bem num Goiás, num time reativo, sabe? Se ele for jogar num time que propõe jogo, que a bola chegue mais, fatalmente ele vai fazer mais gols do que fez nesse campeonato da Série A.